Nas questões de hoje, nós iremos tratar sobre a competência privativa da União e concorrente da União, dos Estados e Distrito Federal, com relação a legislar sobre determinados assuntos. Vamos ver o que foi cobrado na prova em 2015. A questão diz o seguinte: determinado Estado da Federação vivencia sérios problemas de segurança pública. Então, sérios problemas de segurança pública, sendo frequentes as fugas dos presos transportados para participar de atos processuais realizados no âmbito do Poder Judiciário. Para remediar essa situação, foi editada uma lei especial estabelecendo a possibilidade de utilização do sistema de videoconferência no âmbito do Estado. Será que os Estados têm competência para legislar sobre processo penal? Porque que implica a videoconferência para presos em face das fugas. Diante de tal quadro, assinale a afirmativa que se ajusta à ordem constitucional. Letra A. A lei estadual ela é constitucional? Não, essa lei não é constitucional, porque é competência da União, competência privativa da União, legislar sobre processo penal. A lei estadual é inconstitucional, certo, pois afrontou a competência privativa da União de legislar sobre o direito processual penal. Perfeito. A lei estadual é constitucional, já falamos que não. A lei estadual é inconstitucional, pois comando normativo dessa natureza, por força do princípio da simetria, deveria estar previsto na Constituição estadual. Errado. Agora, para que nós possamos acertar outras questões com relação à competência da União, existe um macete que eu peguei na internet e vou passar para vocês aqui. Quando falamos da competência privativa da União, nós vamos lembrar do artigo 22 da Constituição Federal. E a competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal está lá no artigo 24. Então existe um processo mnemônico para que você possa memorizar. O primeiro é capacete de pimenta. A capacete de pimenta nós temos aqui a competência privativa da União, que vem a ser C, comercial, A, agrário, P, penal, A, aeronáutico, C, civil, E, eleitoral, T, trabalho, E, espacial. Desapropriação, P, processual, I, informática, M, marítimo, E, energia, N, nacionalidade, T, trânsito e transporte e A, aeronáutico. Então aqui nós temos a competência privativa da União. E do lado de cá nós temos a competência concorrente da União, entre União, Estado e Distrito Federal, que seria P de direito penitenciário, direito urbanístico, direito tributário, direito ambiental e previdência social, observe o C aqui, financeiro e econômico. Nesse caso, aqui a competência ela é concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal. Se você memorizar esse quadro, você vai acertar todas as questões com relação a esse assunto. Então lembre, direito comercial, pode o Estado legislar? Não, só a União. Direito agrário, só a União. Direito penal, só a União, aeronáutico. E no caso aqui o processual, nós temos o processual. O processo aqui não pode ser legislado pelo Estado. E a questão já estava mencionando sobre isso. Por isso que a afirmativa foi que a lei estadual seria inconstitucional. Inconstitucional. Vamos ver a próxima questão. No município de São José dos Cavaleiros, 87% dos atendimentos médicos nas emergências hospitalares são decorrentes de acidentes automobilísticos ocasionados pelo consumo de bebidas alcoólicas. Uma vereadora do município, senhora X, ciente das estatísticas expostas, apresenta projeto de lei propondo que os cidadãos proprietários de veículos automotores residentes no município municiem seus veículos com equipamento que impeça a partida do carro no caso do condutor ter consumido álcool. Já pensou se isso fosse verdade, pudesse criar um equipamento assim? A Câmara Municipal, por voto de 2/3 dos vereadores, aprova, aqui está separado, aprova a lei. Essa legislação deve ser considerada, nós temos uma vereadora, então nós temos uma lei municipal
uma lei municipal pode tratar sobre essa matéria relacionada aos veículos automotores? Claro que não. Essa é uma lei inconstitucional, porque está contrária à Constituição. Nós eliminaríamos a letra A e a letra D. Letra B. Inconstitucional por tratar de matéria de competência privativa da União. Perfeito. Inconstitucional por vício formal relacionado ao quórum mínimo de votação. Errado. Resposta correta, letra B. E aí, retornando no nosso quadro, nós temos que é competência privativa da União, capacete de pimenta. Repetindo para memorizar. Comercial, agrário, penal, aeronáutico, civil, eleitoral, trabalho, espacial, desapropriação, processual, informática, marítimo, energia, nacionalidade, trânsito e transporte. Aqui a competência da União. Então a resposta correta seria a letra B. Outra questão. A Constituição da República de 88 adotou elementos de federalismo cooperativo e de federalismo dual na repartição de competências entre os entes federados, distribuindo competências exclusivas, privativas e comuns e concorrentes. Assim sendo, a respeito da organização do Estado estabelecida na Constituição, assinale a afirmativa correta. Letra A. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, compelindo a lei complementar a fixar normas de cooperação entre os entes? Correto. Olhe o quadro, a segunda parte do quadro que eu trouxe para vocês aqui. Você lembra de puta fé, competência concorrente, União, Estado e Distrito Federal. Tratar sobre direito ambiental, ou seja, o meio ambiente é competência concorrente entre todos os entes. União, Estado e Distrito Federal. Então, nesse caso, nós temos que a resposta correta é a letra A. Letra B. É vedado aos Estados criar códigos tributários próprios, uma vez compete privativamente à União legislar sobre direito financeiro e tributário? Nós vimos lá que é puta fé. Puta fé. Aqui nós já temos o financeiro e aqui o econômico. O tributário está aqui. Aqui penitenciário, urbanístico, ambiental, financeiro e econômico. Você não pode esquecer na tabela da Previdência Social. Previdência Social também, que é competência concorrente. É vedado à União decretar a intervenção federal em município localizado em território federal? Não, município localizado em território federal é permitido a União decretar a intervenção. Ela não pode decretar em municípios que não sejam localizados em território federal. Em relação às competências legislativas concorrentes da União, Estados, havendo norma federal e estadual divergentes, deve prevalecer a norma federal que serve de fundamento de validade à norma estadual. Errado. Olha o que diz, salvo engano, o parágrafo, vamos pegar aqui o parágrafo, artigo 24, parágrafo 3º e 4º. No parágrafo 3º, nós temos que, inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. E a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Então, só vai suspender a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. E aqui diz que, havendo norma federal e estadual divergentes, deve prevalecer a norma federal que serve somente naquilo que não for contrário à lei federal. Resposta, letra A. Na ausência de lei federal estabelecendo normas gerais sobre proteção de ecossistemas ameaçados, determinado Estado da Federação editou no passado a sua própria lei sobre assuntos, estabelecendo desde princípios e valores a serem observados até regras específicas sobre a exploração econômica de tais áreas. Criou ainda a fiscalização efetiva em seu território e multou empresas e produtores que desrespeitaram a lei. Anos depois, a União edita lei contendo normas gerais sobre o tema e muitas de suas disposições conflitam com a anterior lei estadual. Com relação a este caso, assinale a afirmativa correta. Isso que está relacionado lá ao artigo 24, parágrafos 3º e 4º, que nós já mencionamos.
A União não poderia legislar, uma vez que o assunto é matéria de interesse local, não havendo justificativa para a lei nacional sobre o tema? Como se fala de meio ambiente, nós já falamos do PUTA-FÉ. Penitenciário, urbanístico, tributário, ambiental e previdência social, financeiro e econômico é concorrente. Então a União poderia sim legislar. Letra B. No campo das competências legislativas concorrentes, a União deve legislar sobre normas gerais. Correto. E o Estado pode editar normas suplementares. Correto. Mas, enquanto inexistir lei federal, a competência do Estado ela é plena. Isto mesmo. A superveniência de lei geral nacional suspende a eficácia das disposições contrárias da lei dos Estados. Correto, perfeito isso aqui. E é o que está escrito no parágrafo 3º e 4º. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Temos como correta, então, a letra B. A lei aplicável no caso concreto será aquela que estabelecer padrões mais restritivos em atenção à proteção do meio ambiente, não importando se tal norma é a federal ou se editada pelos Estados-membros? Errado aqui, porque nós observamos que a fundamentação da letra B fala que quando inexistir lei federal, a competência é do Estado. E se a lei federal surgir depois, suspende a eficácia somente no que for contrário à lei dos Estados. Na letra D, o Estado não poderia ter estabelecido normas próprias na ausência de lei nacional, como disposições gerais que definissem marcos a serem seguidos pelos Estados. Errado, nós vimos que é possível sim. Correta a letra B.